Vamos lá então, traga suas mãos em Prana Mudra. Então, inspire, expire, mais uma vez, inspire, expire, então inspire para entoar. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Adgure Name, Jugadgure Name, Satgure Name, Sri Gurudev Name. Adgure Name, Jugadgure Name, Satgure Name, Sri Gurudev Name. Adgure Name, Jugadgure Name, Satgure Name, Sri Gurudev Name. Inspire. Expire. Relaxe seus braços. Ok, pessoal. Boa noite a todas. Boa noite a todos. É realmente uma grande alegria estarmos juntos aqui nesse momento, abrindo essa turma de Gurmukhi. Isso já era um sonho nosso de algum tempo, criar esse curso, oferecer e abrir essa tecnologia para os professores e os alunos, aqueles que queiram adentrar o conhecimento do nada e do som sagrado. Para quem não me conhece, meu nome é Jivanpreet. Eu tenho uma história pessoal com o som e o Shabad Guru na nossa tradição, especialmente do Gurumukhi. Eu então estudei, quando eu comecei a tocar na Sangat, eu sou de Belo Horizonte e sou músico, é a minha formação inicial. Quando eu comecei então a tocar na Sangat, eu estudei, o primeiro grupo que eu estudei foi com o Siri Sahib, que eu estudei o Gurumukhi, e ele aprendeu do Parvinder na Índia. Depois eu tive um contato e um curso intensivo com o Guru Jyot, que é da Sangat de Espanhola, em uma formação que ele deu para a gente em Belo Horizonte. E, por fim, eu estudei com Sunderbir, um rapaz em Belo Horizonte que é professor de Kundalini Yoga e hoje estuda o Punjab falado. É uma pessoa muito especial e que contribuiu também com esse curso. Então, eu trago um pouco dessas abordagens para cá, e quando eu encontrei com o Guru Raj, e eu já sabia do profundo relacionamento do Guru Raj com o Gurumukhi, com o som, a gente já vem trabalhando juntos há algum tempo. E então nós conversamos e vimos que chegou a hora mesmo de abrir esse conhecimento. E o Guru Raj vem de uma outra vertente de aprendizado e que ele vai compartilhar agora com vocês. Eu queria, para esse primeiro momento, apenas dizer algumas palavras nesse sentido. Hoje o meu envolvimento com o Gurumukhi é diretamente com o Siri Guru Granth e com os Shabads.
e acho que vai ser uma jornada muito bonita nossa juntos nesse curso, que eu acho que o diferencial é a aplicação dele, do Gurumukhi, à meditação. Não somente aprendermos o alfabeto, porque vocês vão ver que isso é algo muito simples e orgânico, mas uma possibilidade de aplicarmos isso à meditação. Então, quero dar as boas-vindas a todos, eu acho que vai ser uma trajetória maravilhosa. Guru Radji. Obrigado, Juvanpreet. É, eu também, antes de mais nada, quero dar as boas-vindas a todos vocês. Estou assim muito animada de ver essa sala, mesmo que virtual, cheia. Então, eu sou Guru Raj Singh. Eu sou professor em Brasília. Originalmente, eu sou baiana. Eu gosto sempre de deixar isso claro. Mas moro em Brasília há muitos anos. Eu sou professor da Sangha em Brasília. Eu comecei a ter um contato mais íntimo com o Gurumukhi quando eu me tornei Khalsa. E uma das histórias que a gente tem, assim, quando a gente se torna Khalsa, que a gente faz alguns shabads, assim, alguns banes que são extensos. E eu estava muito afim de poder experimentar isso. E aí, também com muita preguiça de querer acordar cedo para fazer todos eles. Então, eu fui atrás de transliterar, entender melhor esses sons para poder fazer o mais rápido possível, não precisar acordar tão cedo assim. E o primeiro contato que eu tive foi com o material que o Siri Sarb de Belo Horizonte, acho que talvez alguns de vocês conheçam. Ele fez não lembro agora o ano, que ele fez um material para uma sadhana que aconteceu global com o Japji, e a Sanatan lançou um álbum com várias versões do Japji, com várias a repetição de cada pori do Japji também 11 repetições, talvez vocês conheçam esse álbum que ela lançou, e o material que foi feito em português foi feito pelo Siri Sarb. Então, eu tive acesso a esse material e aí eu fui começando a me relacionar com ele. E aí depois eu descobri que tinha um curso online com uma professora dos Estados Unidos chamada Siri Sevak Kaur, e fiz esse curso online com ela. E depois de algum tempo, ela me convidou para poder participar de outros cursos, ajudando ela como uma espécie de monitor, assim. Então, foi a experiência que eu comecei, mesmo que inicialmente, a ensinar Gurumukhi. Por alguns anos também, a gente oferecia um curso online no Zoom, quando ainda não era moda, de Shabad Guru, e com a professora Guru Kiran Kaur, também dos Estados Unidos. E então, também, uma parte desse curso era aprender, refinar a pronúncia dos Shabdas. E eu ajudava ela também nisso. Então, eu já dei também um curso aqui de Gurumukhi presencial em Brasília. E estou animado de poder dar esse curso online e revisitar esse material e aprimorar ainda mais e aprendermos juntos mais sobre ele, sabe? Não. É maravilhoso. Nós planejamos, eu e o Guru Raj, uma primeira aula mais no âmbito prático, para a gente ter experiência, já começar a ter a experiência com sons, com o alfabeto, enfim. Mas nós reservamos um tempinho no final da aula para a gente falar um pouco mais sobre a organização do curso e como vai funcionar. Nós pretendemos, nas dinâmicas, no desenvolver do curso, dividir a turma. Então, um grupo vai ficar com ele, outro comigo, para a gente ter momentos de
tirar dúvidas, momentos de pronunciarmos juntos, lermos, enfim. Nós estamos pensando em diferentes dinâmicas, mas ao final do curso, ao final da aula de hoje, nós falamos com vocês melhor, então, sobre a organização do curso, ok? Vamos prosseguir então, como nós nos apresentamos e nosso tempo é um pouco curto para fazer tudo que a gente tem para fazer, nós pensamos em conduzir uma dinâmica com vocês, não é isso, Gururaj? Sim. Para que vocês possam tanto se conhecer quanto se alinhar, assim, fazer um ajuste das intenções aqui, nesse primeiro encontro e nessa chegada. Então, a gente vai dividir vocês em grupos. E a gente queria que vocês pensassem sobre, conversassem muito brevemente e sintetizassem para nós, trouxessem para nós a síntese de o que motiva vocês a fazer esse curso. Então, vocês vão para o grupo, vão se conhecer, se apresentar, e depois, na volta, vocês vão se apresentar para nós brevemente e trazer uma síntese dos motivos dos grupos de vocês, de o que motivou vocês a fazer esse curso. Nós temos aqui 28 pessoas, não, 27 pessoas, porque tem eu e o Gururaj. A gente pode dividir então em... O que você pensou, Gururaj? 6 grupos, talvez? 5? 27, né? Acho que 5, talvez. Ok. Então, vocês vão conversar sobre essas intenções e escolham uma pessoa depois, representante de cada grupo, que possa então trazer um pouco do que vocês conversaram e dessas intenções, ok? Vão ter 5 minutos para fazer isso. 5 minutos, Gururaj? Não foi 5? Uau, é uma síntese. Ótimo. Oi, desculpa. Maravilha. Manda bala. O grupo vai ter 5 minutos para discutir e retornar, é isso? Isso. Eu não consigo criar salas, acho que você precisa criar. Ok. Então, vocês podem ir para as suas salas. Depois de 5 minutos eu vou mandar uma mensagem e a gente retorna. Acho que enquanto eles estão lá na sala, você pode dar uma pausa na gravação para não ficar longa. 7. Foi bom. Arregou. Todo mundo chegar para a gente começar. Jivanpreet, Oi? você começou a falar aí, eu percebi que o seu áudio é muito bom, cara. Depois eu quero dicas aí de o que você está fazendo, qualidade sonora aí do seu equipamento, tá muito bom aqui. Ah, é? Eu tô com um microfonezinho de lapela. Ah, tá. Tá bom. Muito bom. 5 segundos, 5 minutos. Então, vou fazer o seguinte. Vou desativar o som de vocês, por enquanto. E aí, acho que vai acabar desativando o seu também, Jivanpreet. E depois você ativa. E vou pedir para, então, um representante de cada grupo se apresentar e falar a síntese do grupo de vocês, da motivação de vocês.
e falar qual foi quem fazia parte do grupo de vocês também. Então, pode alguém desmutar e começar a falar. Satnam, pessoal, vou dar início aqui então. Só recapitulando, eu vou precisar da ajuda do pessoal do meu grupo, porque eu tentei anotar a discussão, mas eu perdi alguns nomes aqui. Então, no meu grupo eu sou o Chand Harpal, estavam comigo Flaviane, Shakti Dalprem, aí depois eu parei de anotar os nomes, pessoal, me ajuda aqui. Mandeva Dial, enfim, eu acho que eu não vou recapitular. Prakash Singh, Pratap Ravi, e tem duas pessoas que entraram depois, que eu também não anotei os nomes. Mas vamos lá para os motivos. A gente achou dois fios assim, condutores. O primeiro está relacionado a conhecimento e uma curiosidade, talvez pelo intelecto, de entender os porquês e os comos dessa questão que a gente fala de como é que o som atua na gente, no nosso corpo. E tem um outro viés também, que algumas pessoas falaram, na questão do aprofundamento da experiência. Então, muito mais de sentir e de experimentar e de evoluir essa relação com o som, por esses dois principais vieses que apareceram na nossa conversa. Perfeito, obrigado, Chandra Paulo. E agora alguém de um outro grupo? Oi, posso falar? Pode. Ravi Sandesh. Meu grupo sou eu. Vamos ver se eu acho aqui os quadradinhos. Adsevak, Chandra Gobind e uma colega de Curitiba que ela não está aqui. Harepavak. Nansandip. Nossa, eu vi, falei. Essa dinâmica é o primeiro desafio do curso, tá, pessoal? E parece que o entendimento era muito alinhado, assim, um refinamento pelo entendimento, assim, dessa questão do som, do nad, da pronúncia, e como isso pode reverberar o movimento que é a língua. Eu até falei que eu poderia falar coisas que não entenderam, né? Mas me parece que assim, a gente procura um pouco da percepção do que a gente faz ao pronunciar, sabe? O significado do que nós estamos entoando, como isso de fato age, esse mecanismo todo, dentro dessa fluência, esse nosso resumo. Perfeito, Ravi Sandesh. Obrigado. Satnam, aqui, Nihal Prem. Tudo bom, queridos? Boa noite a todos. Nosso grupo, deixa eu pegar as carinhas aqui, é o Tegramdeep, a Amrit Bhajan, cadê aqui? A Jap Dharam. E eu estou esquecendo alguém, eu sei que eu estou esquecendo alguém, mas eu não estou conseguindo achar a carinha aqui. Shabdatam. Pronto. E eu acho que está bem no sentido do que o Chandra Harpal trouxe, que existe essa busca por uma experiência própria, né? Uma experiência mais profunda e mais sutil, a partir da conexão com o NAD, cada vez mais aprimorada essa conexão. Mas um elemento diferente que o grupo trouxe foi para que nós possamos apoiar melhor nossos alunos. Os alunos vêm com muitas dúvidas de pronúncia, etc. Então, essa é uma motivação que o grupo trouxe também para somar as demais. Por aí. Isso é muito bom, porque sempre recebo bastante demanda das pessoas perguntando: chegou meu nome espiritual, como pronuncia? Então, vocês vão dividir comigo essa tarefa. Um outro grupo, então, agora, por favor. Então, eu vou falar. Eu sou Mandeva Bial.
separado. Eu vi que tem uma outra pessoa com o mesmo nome, mas é escrito junto, né? Do meu grupo, eu peço para que cada um abra o microfone e fale. Eu lembro aqui que eu anotei, mas depois eu parei de anotar, que tinha, não sei se é assim que pronuncia, Sharon. Alguém só abra e põe o nome, então, melhor. Swarandev. Swarandev. Tá. Nava Marita. Bhavandev. Pritam Keval. Isso. Acho que deu, né? Tá. Então, nosso grupo é bem interessante, eu achei, porque nós temos músicos, né? Então, o músico geralmente ele tem esse interesse, né? Que é da nato. Temos pessoas que estão querendo ganhar novos conhecimentos, ver essa corrente do NAD, para ganhar novos patamares, né? Para entender essa tecnologia mesmo. E, na verdade, eu também, porque eu vinha no Kundalini há muitos anos e eu tinha já, assim, na minha língua é assim, Snatan Kaur, Guru Nanak, que era tudo assim. Então é mais difícil, né? Porque já está enraizado esse erro. E aí a minha professora querida, que por acaso a encontrei aqui, a professora Japdaram, ela é uma das pessoas que eu tô aqui. Porque ela pegava no meu pé, assim, na frente de todo mundo. Fazia eu repetir, Guru Nanak. E aí foi. E aí despertou essa vontade de querer saber fazer certo. Então, professora Japdara, muito obrigada, tá? E eu vejo que você está aqui também sempre querendo estudar, então, um incentivo mesmo. Chamar Snatan Kaur é um clássico. Acho que só tem mais um grupo, não é isso? Eu vou... Satnam, pessoal. Meu nome é Sandeep Ravi. E no meu grupo tava quase toda a Sangat de Curitiba. Tava a Deg Satprem, a Teg Samprit, a Namprit Hari, a Adi Adesh, a Onkar Ardas e tá como a Marlene Araújo ali embaixo, de Manaus. E em síntese, assim, eu acredito que veio uma boa parte de querer entender muito sobre e se aprofundar dentro do Gurmukhi. Uma parte muito sobre a pronúncia, sobre a parte da pronúncia no encostar no palato, como funciona essa dinâmica, né? Se eu pronunciar errado, não está funcionando? Está funcionando? Será? Sabe? Essas coisas assim. Veio esse ponto. E veio também uma parte bem curiosa de... não diferencia muito dos outros grupos, mas de querer se aprofundar no ensinamento, né? Do Shabbat, do mantra, pelas afinidades que a gente tem com cada um deles, né? E entender, porque a partir do momento que tu começa a traduzir, eu acredito que tu começa a entender de uma outra forma. Acho que seria isso. Se vocês quiserem falar do grupo e colocar, que às vezes eu esqueci de alguma coisa. Satnam? É bom a gente falar, assim, esse momento de a gente falar sobre as nossas expectativas, porque a gente também tem uma chance de alinhar sobre o que vocês esperam, o que a gente realmente vai tratar. A gente vai falar, sim, sobre o significado das palavras em Gurmukhi. Vocês vão receber, vocês já tiveram acesso, na verdade, né, ao material, a apostila, e tem muitas palavras ali. A gente vai, né, falar sobre os significados delas, mas o nosso principal objetivo é realmente que vocês leiam e entender. É um processo que acontece com a prática da leitura, sabe? Então, não entender exatamente o que está escrito não é o nosso principal objetivo, só para vocês terem uma ideia. Vai acontecer ao longo do tempo dos estudos que a gente faz com o Gurmukhi. Eu acho que a gente... Vai lá, Jean Prito. Eu também achei muito legal o que vocês trouxeram, e eu só tenho a complementar essa questão que a Sandeep Ravi traz, quanto a uma perfeição assim de
chegar numa perfeição através do Gurumukhi. O Gurumukhi é um mapa e que, na medida, como o Guru Raj colocou, na medida em que a gente vai se envolvendo com ele, principalmente através da prática e da leitura, é que nós vamos conseguindo refinar esse processo mais. Não significa que uma pessoa que não tenha acesso a isso não consiga um benefício ou algo que venha do nada. Não é nesse lugar. Mais num lugar de refinamento que vai vir através da prática. É mais nesse sentido que o curso vai poder apoiá-los. Realmente, a gente aprofunda no efeito, a gente sente melhor, a gente direciona melhor o som, a gente entende melhor a ciência do nada para meditação, para aplicação no som. Ok? Foi um ótimo processo. Nós, então, agora vamos começar com uma parte prática. Não dá para se falar e iniciar o conhecimento nesses sons primais que o Gurumukhi traz, sem fazer uma prática e não trazer uma pequena experiência, que é o que nós vamos fazer aqui agora, do som primal gerador de tudo, que é o Om. Então, o Om, vocês sabem, na nossa tradição, ele tem uma especificidade em relação a outras tradições. Vocês já devem ter visto OM. Na nossa tradição, nós escrevemos ONG, e isso tem um sentido. E esse sentido está relacionado à ciência do nada. O significado de OM ou de ONG das outras tradições OM é o mesmo significado. É força criativa de Deus, força primal que tudo vibra. Nessa força... Oi, vídeo desligado para poupar. Ok, tranquilo. Nessa força primal do Om, foi dela que gerou todos os outros sons. Todos os outros sons primais. O que são sons primais? São sons que têm um poder muito forte sobre o corpo e a mente. São sons que ressoam no universo desde o início da criação. São sons que vêm dessa força criativa chamada Om. É simbólico nós termos o Om dentro da palavra gongo, porque é do gongo também que vem todos os sons primais, por isso que é uma gama imensa de sons. Então, o Om simboliza isso. Se nós tivermos, e nós vamos ter uma experiência com o Om agora de meditação, se o significado é o mesmo, qual seria a diferença entre OM e ONG, que nós entoamos no Kundalini Yoga? Não pronunciando o G, né? Nós vamos ver isso também dentro do Gurumukhi. A diferença primal está na ciência do nada, e a ciência do nada diz respeito a como eu vibro o som no meu corpo para alcançar de forma mais plena a experiência daquele som, ou a experiência do nada. Então, Ad é infinito e Na é como eu vibro esse infinito. Então, a diferença básica de um Om para o outro é a forma como nós direcionamos esse som em nós, no nosso corpo, para ter a experiência do infinito, a experiência do Om. Então, toda a ciência está aqui, e isso nos foi passado pelo Guru Nanak com a experiência do nada, com a experiência do som no seu próprio corpo. O Om, então, nas palavras do Guru Nanak, ele deveria ser vibrado nesse lugar atrás do nariz, chamado concha nasal. É nesse lugar que ele chama de uma caixa acústica que nós temos, capaz de vibrar glândulas
muito específicas, como a pituitária, como a hipófise, né, que é a pituitária, e a pineal. Então, quando nós vibramos o OM nessa concha nasal, nós fazemos, então, essa conexão. Nós vamos ver muito dentro do estudo do Gurumukhi, muito esse desenho anatômico da cabeça, da boca, para a gente entender onde que nós vamos acessar, de que forma que nós vamos acessar. Hoje o tema aqui para a nossa prática é a concha nasal. Essa região atrás do nariz, quando a gente fala anasalado. Experimenta falar aí um pouquinho desse lugar. Experimenta falar como se o som fosse direcionado para o nariz. Ele não passa pela boca. Esse é o lugar onde nós, então, vamos vibrar o Om. Em vários Shabads do Guru Gobind Singh e em vários mantras tem esse NG, que é nada mais do que direcionar o som para a concha nasal. Nós vamos fazer uma pequena prática, então, para adentrarmos esses sons primais, que essa prática ela está no manual Prana Prani, nós vamos disponibilizar no Drive para vocês. Nós vamos fazer por um tempo de experiência aqui, então, no manual é dito que se você fizer o tempo mínimo, que é 3 minutos, você tem que relaxar um pouco. Nós vamos fazer 1 minuto e meio ou 2 em cada lado, como uma experiência. Então, como vai ser essa experiência desse som infinito? Vocês vão tampar a narina esquerda, tampar a narina direita, inspirar pela narina esquerda, e aí vocês vão entoar o som do Om, soltando o som através da concha nasal, soltando pela narina esquerda. Então vai ser isso. Ele não sai pela boca, ele tem que sair pela narina esquerda. Entenderam esse trabalho? Então, prepare-se. E comece. Esse som é a combinação da respiração, da boca e do nariz. É o primeiro direcionamento do som que nós vamos fazer. Essa é uma meditação para equilibrarmos os hemisférios cerebrais. Para depois recebermos os sons primais do Gurumukhi. Então termine o seu som e depois nós vamos fazer para o outro lado, com a outra narina. Então comece.
Então, relaxe o braço, mantenha seus olhos fechados. Cristalize esse efeito em você. Sinta o seu corpo. Identifique essa concha nasal, essa primeira caixa acústica do seu corpo. A potência que reside nesse lugar. Então, inspire. Expire. Mais uma vez, inspire. Expire. Venha voltando. Então, nós vamos falar durante esse curso muito sobre a ciência do nada. Nós estamos introduzindo aqui através de uma experiência. E agora eu passo para o Guru Raj para que ele dê prosseguimento aí aos sons primais. Então, vou compartilhar aqui com vocês nossa apostila. Espero que todos vocês já tenham tido a oportunidade de ter acesso, pelo menos parte. O ruim de compartilhar aqui, eu não vou ver assim todos vocês, mas vou deixar vocês aqui pequenininhos aqui do lado. E se vocês tiverem qualquer pergunta, enfim, vocês podem ligar o microfone de vocês e perguntarem. Então, essa é a apostila que a gente fez com muito carinho para vocês. E o que é interessante, eu acho, do Gurumukhi é que na nossa tradição, na tradição do Kundalini Yoga, o som, e esse foi um ensinamento que o Guru Nanak nos deu, é que o som é o nosso professor. Então, quando a gente se relaciona com esses sons, a gente está realmente se relacionando com os ensinamentos que estão contidos nesse som e no nada desse som. Então, aqui a gente colocou uma frase do Yogi Bhajan Sri Singh Sahib falando: ensinar o Guru Granth Sahib, o Sri Guru Granth Sahib, é um ensinamento único. Neste momento, a sua energia torna-se a do Guru. Seus lábios fazem o mesmo movimento que o Guru Nanak fez, ou os lábios do Guru Ramdas fizeram. Você está dizendo exatamente da mesma maneira que eles disseram. Neste momento, você se torna eles e eles são vocês. Não há diferença e não há lacunas. Então, essa é a grande beleza de poder estudar Gurumukhi. Então, a gente vai falar depois, no final da aula, esse início aqui sobre a abordagem, como a gente vai sugerir que vocês estudem durante a semana. Vamos começar a falar sobre o alfabeto. Então, o Gurumukhi tem algumas características muito interessantes, que é bom a gente já ter, assim, de imediato, assim, na nossa cabeça. Então, a gente acabou de fazer uma experiência com o OM, e a gente sabe que esse som, ele é um som assim que contém muitos sons. E a gente sabe da tradição de yoga que são 108 sons. E desses 108 sons,
muitos deles a gente estuda no Gurmukh. Estou tentando abrir aqui. A internet não está ajudando. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender do Gurmukh é que o Gurmukh, ele em si não é uma língua. O Gurmukh, na verdade, ele é um script, uma partitura. Significa que ele é um sistema de símbolos que a gente consegue escrever diversos sons pertencentes a diversas línguas naquela escritura. Então, se a gente pensa no Sri Guru Granth Sahib, o Sri Guru Granth Sahib inteiro está escrito em Gurmukh. Entretanto, dentro do Sri Guru Granth Sahib existem muitas línguas. Então, quando o Guru Nanak estava lá passeando pelo mundo e tendo contato com vários yogis, santos de diversas tradições, e ele encontrava um texto em que ele reconhecia o nada e a inteligência daquele som, ele pegava esse texto, trazia, compartilhava com os seus alunos, e depois o Guru Angad, que foi quem solidificou o segundo professor, o professor que substituiu o Guru Nanak e ficou no lugar dele, ele condensou esse sistema de símbolos, que hoje a gente conhece como Gurmukh, para poder traduzir todos esses textos de uma maneira que todos pudessem traduzir na palavra certa, na verdade a palavra certa é transliterar, pegar todos esses sons e escrever de uma forma que todos aqueles, mesmo os iletrados, pudessem ler aquilo e reproduzir aquele som. E isso nos dá também, nos mostra uma característica do Gurmukh que é essencial. Como ele foi uma partitura feita para que pessoas que não tinham acesso aos ensinamentos, né, não eram os Brahmins, que eram as pessoas que tradicionalmente podiam estudar naquela sociedade medieval indiana, eles precisavam que esse sistema, essa língua, né, essa partitura que eles estavam sendo criados, fosse muito fácil. E isso beneficia muito a gente aqui nesse curso, porque vocês vão perceber que realmente é muito fácil aprender Gurmukh. Então, isso é muito importante. Outra característica do Gurmukh que nos facilita muito a vida é que, ao contrário das línguas latinas, como, por exemplo, o português, cada símbolo, cada letra, vamos chamar assim, só reproduz um som. Então, por exemplo, se a gente tem no português o R reproduzindo o som do Rá e do Rá, isso não existe no Gurmukh. No Gurmukh, cada letra possui um som. Então, se a gente pensa nesse som do R, ele vai ser uma letra, e se a gente pensa no som que vem da garganta, o R, ele vai ser uma outra letra. Então, não existe no Gurmukh a mesma letra indicando mais de um som. Tudo bem? O Jivanpreet compartilhou com vocês aquela imagem, né, que a gente tem da língua, da boca, na verdade, né? E a gente vai estudar bastante isso e vai ver que... Deixa eu abrir aqui para você, para ficar melhor, compartilhar melhor. E a gente vai ver que na tabela do Gurmukh,
no alfabeto, na tabela alfabética, eles estão organizados de uma maneira que é muito lógica e que facilita também a nossa vida bastante. Então, se a gente pensar de cima para baixo, em especial nessa parte que vocês estão vendo aí coloridos, não sei por que ficou. Vocês estão vendo as duas páginas também, que nem eu? Deixa eu tentar diminuir. Fica melhor assim, né? Ou vocês preferem de outro jeito? Não entendi porque ele ficou com as duas. Quando eu compartilhei, ele ficou com as duas. Aí tá mostrando a prancha alfabética, só diminui ela um pouquinho. Tá bom assim? Tá ótimo. Perfeito. Então, se a gente pensa aí, a gente vai estudar nessas 12 semanas profundamente essa tabela alfabética, vocês não precisam ficar assustados. Mas a gente está mostrando aqui só que nessa parte coloridinha que vocês estão vendo aí, se a gente pensa de baixo para cima, de cima para baixo, desculpa, é o movimento que o som faz na nossa boca. Então, essa primeira linha aí, colorida que vocês estão vendo, são os sons que são produzidos na garganta. Depois vai caminhando para frente, os sons que são produzidos no palato, o som que é retroflexo, os sons que são dentais e os sons que são labiais. Então, é um caminho de... Se a gente pensa naquela imagem que o Jean-Pierre compartilhou para falar sobre o on, o caminho de trás para frente, né, da garganta para o lábio, é o caminho que a tabela faz. Então, também ela foi organizada de uma forma muito lógica, porque essa língua, né, essa didática tinha que ser realmente muito fácil e acessível. Depois vocês vão... Pode falar. Eu não entendi. Você pode explicar outra vez, por favor? Cada linha... Eu não vi quem foi que falou. Pode falar. Não, Sandeep. Cada linha representa um lugar onde o som vibra? Isso. Está falando, por enquanto, dessas linhas que estão coloridas, tá? Sim. Então, vocês estão conseguindo ver o meu mouse? Sim. Então, todas essas letras que estão aqui nessa primeira linha, elas são produzidas com a garganta. Todas essas letras que estão na segunda linha são produzidas com o palato. Todas essas letras que estão na terceira linha são retroflexas. Todas essas letras que estão aqui na quarta linha são dentais. E todas essas letras que estão aqui na quinta linha são labiais. Vocês não precisam decorar isso agora, é só para vocês entenderem que tem uma lógica, e que essa lógica facilita bastante a nossa vida. Dá licença, Gururaj. Então, a primeira questão que o Gururaj trouxe é que o Gurumukhi é um alfabeto fonético, ele não é uma língua, ele, então, traduz sons. E aí ele então mostra essa tabela e que nós vamos aprofundar isso, está na apostila de vocês, mostrando que então, como um alfabeto fonético, ele trabalha com essas regiões que vêm de trás para frente. Isso vocês vão ver de diferentes formas, nós vamos passar por essas linhas, então ele está mostrando mais o todo para vocês. Isso aí. Obrigada. Então, a gente vai estudar hoje e ver já, vocês vão perceber que realmente é muito fácil, muito orgânico isso. É nosso primeiro par de vogais. Então, só para vocês verem também, a gente vai passar, vai ver assim, com muito cuidado cada uma dessas vogais. Mas no Gurumukhi a gente tem vogais abertas e fechadas, curtas e longas.
E o primeiro par de vogal que a gente vai estudar é o que a gente chama de mukta ou kana, que é o som do A, que a gente translitera sempre ou por nada, ou por um A em português com A com acento circunflexo, então é um som do ou com um A aberto, A. Mukta, que é o som do A fechado, o ele não aparece no Gurmukh. Então, a gente não tem nenhum, a não ser uma exceção, que é quando ele está sozinho, e a gente precisa indicar de alguma forma que ele está ali, quando ele aparece acompanhado com uma consoante, ele não aparece na letra escrito, né? Você não consegue ver um sinal indicando aquele som. E muitas vezes na transliteração também não é indicado. Isso é, por exemplo, o que causa o grande efeito da palavra que a gente estava falando mais cedo, do nome da Sanatan Kaur, né? Como muitas vezes, mesmo na transliteração, esse som do eles não aparecem, eles acabam não colocando essa letra na transliteração, então fica Snatan, quando na verdade é Sanatan. Esse som, por exemplo, é o som que a gente fala na palavra sat. Sat. Então, esse é o som do mukta. E assim, também vocês não precisam ficar assim muito se preocupando com o nome de letra, não, tá? É muito mais importante vocês reconhecerem e, enfim, se familiarizarem com a imagem, conseguirem ler, reproduzir o som, entender do que saber o nome de cada vogal e cada consoante. E a gente tem o som aberto do A. Se a gente pensa se a gente já falou do sut, a gente fala do nam. Esse A do nam é um som aberto. E ele sim aparece. E o símbolo dessa vogal é esse símbolozinho aqui, que, por exemplo, tá... É como um Tzinho pequeno, né? Pequeno. Uma coisa que talvez seja assim, bom de vocês fazerem, que me ajudou bastante, é tentar achar algo que você relacione. Então, por exemplo, o João Pedro falou, né? Um Tzinho pequeno que puxa em cima. Então, isso me ajuda a lembrar como aquilo se manifesta para mim, o que é que aquilo me lembra. Então, talvez escrever de lápis, alguma coisa assim. Então, a gente tem aqui, nessa palavra que já está aqui, vocês já vão sair daqui já aprendendo a ler. Essa palavra é Sat Nam. Então, a gente tem esse símbolo que a gente está vendo aqui, que é o símbolo do S. Então, alguém pode aí, quem for rápido, tirar o microfone do mundo e falar, por exemplo, que te lembra esse símbolo? Parece o número 4. Só com um risquinho em cima. O número 4. Vocês vão perceber também que muitos, raramente, são poucos os casos das consoantes que não tem esse risquinho em cima. Mas a maioria delas tem. E muitos símbolos, muitas consoantes
são iguais, a diferença é o risquinho em cima. Então, é interessante a gente já ter isso em mente, perceber que o risquinho em cima é algo que a gente precisa prestar atenção para poder reconhecer a consoante. A gente vai ver nessa palavra mesmo, tem um exemplo disso. Então, a gente tem esse símbolo que é um S e tem esse símbolo daqui que é um T. Então, outra pessoa pode me dizer o que é que esse símbolo lembra a ela? O número 3. Quer falar alguma coisa, Givan Preto? Será que dá para você só ampliar um pouquinho, aumentar um pouquinho? Melhorou? Ótimo. Então, aqui a gente tem um S e um T. Então, essa é a palavra sat. Onde está o mukta? Onde está esse som do U? Pode falar, Chandra. Ele não está. Sempre que duas consoantes se encontrarem, então, o mukta vai estar entre elas. Perfeito. Quando não tiver nada indicado, o mukta está entre eles. Então, uma regra é quando você vê duas consoantes seguidas, se nenhuma vogal entre elas, você assume, de forma geral, que há um som de mukta entre elas. Não existe no Gurmukh, salvo raríssimas exceções, consoante desacompanhada. Então, consoante sempre vai estar acompanhada de alguma vogal, e se ela não aparecer, se você não vê uma vogal ali, é porque é o mukta que está ali. E esses sons que a gente viu até agora são sons que a gente reproduz muito similar no português. Então, esse S é o S que a gente fala, por exemplo, na palavra sapo. E esse T, a gente vê que a gente tem outras opções de T no Gurmukh, mas esse T que parece o 3, ele é um T que é pronunciado como um T de tatu, por exemplo. Então, esses sons que a gente viu até agora são sons que a gente fala similarmente no português. Essa letra daqui, que a gente está vendo, é a letra N. E a gente vai perceber também, no decorrer dos nossos estudos, que existem alguns N's no Gurmukh. Mas esse N é o N que a gente também reproduz no português. E alguém pode aí ligar o microfone e dizer o que é que lembra a você, esse símbolo? Uma taça virada para baixo. Uma taça virada para baixo. Muito bem. E a gente tem aqui uma outra consoante, que essa consoante é o M. Então, M também, que é o som, mesmo som do M que a gente tem no português. Se a gente observar, a gente tem aqui já um caso em que a diferença entre o M e o S é o risquinho em cima. Então, o M é o que está em cima, está vazado. E o S é o que tem um risquinho em cima fechado. E a gente aqui, acompanhando o N, a gente percebe que tem uma vogal, que é esse Tzinho de cabeça, ou pequenininho. E esse, então, indica que é um som de A aberto.
E aí eu pergunto para vocês. Qual é a vogal que acompanha o M? Mukta. Alguém falou mukta. É baixinho, mas eu ouvi alguém falando mukta. Mukta. Isso aí. Então, quando a gente pronuncia sempre com esse som residual no final da consoante. Então, é um satnam. Satnam. É comum a gente ver, em especial em gravações de ragas indianos, que eles realmente deixam esse som residual. A gente consegue identificar muito esse som residual. Satnam. Satnam. Gururaj, depois do T, então, a gente também tem esse som, o sat. A gente vai abrir, então, como se fosse falar um A. Sempre a gente vai ter esse som residual, sempre. E ele tende para o A, então, é um mukta, é um A aberto, seria assim, esse A fechado, quer dizer, né? Um A ele fechado. é um A fechado. Depois eu vou, acho que se você ler no Sri Guru Granth Sahib, por exemplo, a palavra Satnam, deixa eu ver se tem, acho que eu coloquei ela em algum lugar aqui. Aqui. Por exemplo, já vou dar um spoiler aqui. Então, Chandrapal, liga aí seu microfone e lê para mim essa palavra. É o sat. Certo. E aqui? Não. Então, vocês não viram ainda, mas essa palavra é como Satnam está escrito no Sri Guru Granth Sahib. Então tem uma outra... que indica que na verdade a gente não fala Satnam. Porque se a gente fala que Satnam, fica isso, né? Uhum. A gente tende a falar Satnam por causa daquele símbolo. Mas se você pegar e ler isso e falar que isso é Satnam, tá tudo certo, tá certo. Porque você está colocando esse som residual, que é um mukta, no final. Satnam. Tem uma versão muito clássica de algumas meditações, que é de um raga indiano, que vocês já fizeram, que é um Satnam, Satnam, Vaheguru, Vaheguru, que ele fala bem esse Satnam, Satnam. Então, é comum a gente ver em versões de ragas indianos, eles realmente se consegue identificar muito bem esse som residual que aparece. Tudo bem? Alguma pergunta até aqui? Então, se a gente tem aqui, né, um S e um T, nenhuma vogal aparecendo, a gente presume que é um mukta e a gente lê sat. Aqui a gente está vendo que, na verdade, não tem o... Quer que aumente aqui? Não tem o topo, né? Está aberto. Então, é um M. Então, um M e um T. Então, eu sempre presumo que existe um mukta e leio mut. Guru Raj, Sim. eu tenho uma dúvida ainda no Satnam, porque eu encontrei uma versão, coloquei até no chat, que leva um U no final, em vez de A. Uma versão do Japiti. Aí, às vezes, eu fico confusa se a gente usa mukta ou usa o U. Na verdade, vou te responder, mas a gente vai ver isso mais para frente. Mas no final das palavras,
a gente tende a colocar qualquer vogal que apareça com um som de mukta. Então, por exemplo, na palavra Anand, se a gente lê, também tem um U no final, no D. Mas a gente não fala Anando, a gente fala Anand. Mas é assim mesmo que se escreve. Não vi quem foi que perguntou, desculpa, porque não apareceu. Guru Raj, posso fazer também uma pergunta? Do Satnam? Porque como o mukta é fechadinho, seria Sat, certo? Certo. E a gente ouve muito Sat. Sat. Então, tá errado o Sat. O correto é Sat. É certo. Ok. Obrigada. Então, a gente está vendo, por exemplo, aqui, esse símbolo está aberto em cima, então ele é um M, e a taça de cabeça para baixo, a gente já sabe que é um N. Então, a gente está vendo um M e um N sem nenhum símbolo aparecendo, a gente fala mana, man. Observe que a gente não fala man, tem o mukta no final, né? Então, fala mana, mana. Essa palavra significa mente, mana. Esse símbolo daqui, quem vai me dizer o que é que parece? Eu diria que é a letra J. Mas aí talvez se você associar uma letra com outra letra, você vai ler e vai tentar falar uma letra J. Não vai te ajudar. Ok. Esse símbolo daí significa a letra R. Mas é letra R como a gente acha ela em Arara. Então, como eu falei lá no início, o R, toda vez que vocês encontrarem esse símbolo e encontrarem na transliteração a letra R, sempre vai ser esse som de R, 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 R. Ará, rá, arara, ará, ará. Então, sempre vai ser Ramdais. Nunca vai ser Randais. Rá, rá, do rá. Temos aqui um colega que se chama Ravi Sandesh. Nunca vai ser Ravi Sandesh. Porque uma letra... E essa letra daqui... E essa letra daqui é um D. Um D também, como a gente fala em português. A gente vai ver também que a gente tem alguns Ds no Gurmukh, esse é um D normal, né, comum na nossa língua portuguesa. E alguém pode falar para mim o que ele parece? Eu consegui ver o R de Arara, eu consegui ver ele como um guia mudra. Ó. Legal essa associação. E o D, João Preto, você consegue ver o quê? Para mim parece o número 2. Pode ser? Então vamos lá, vamos tentar ir profundo e rápido aqui. Então a gente está vendo o R e no R do lado tem um Tzinho pequeno. Então eu já sei que tem um can ali e é uma vogal aberta. Então é Ra.
Então, tem esse símbolo que parece um 4, mas ele está aberto em cima. Então, eu sei que é um M. Então, é Ram. Ram. Como não tem nada ali, tem um mukta. Então, eu falo Ram. 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 Guru Raj, Japdara, me dá licença um pouquinho. Eu não sei se é porque você tem a mão apoiando o queixo. Você fala assim, quando tem o T, é um som aberto, é A. Aí quando você pronuncia, você fala Ram, aí o A fecha. Então eu não sei se é porque você está com a mão aí na sua boca, está ficando um pouco, entendeu? Então tem o T, é o A. Então é Ram. E não, aí você fala é Ram. Então, na verdade, o que vai fazer esse som ficar um pouco mais fechado, e foi ótimo que você percebeu, significa que seu ouvido está afinado, é a nasalização. Então, como o M traz uma nasalização, a nasalização tende a fechar um pouco mais o som. Ninguém fala Guru Ramadais, né? Acaba... Não, Ram, mas, por exemplo, Ram é diferente de Ram. Mas é só. Então, eu acho que eu tenho ouvido afinado realmente. Aí eu queria perceber melhor. O T é A aberto. Se vem seguido por ele, vai fechar um pouco. Mas eu entendi agora. Obrigada, tá? E uma coisa que é muito que você falou perfeitamente agora é que esse A, ele é um A longo. Então, o A, né? O mukta, ele é fechado, além de fechado, ele é curto. Então, ele é sat, sat, sat. O A aberto, ele além de ser aberto, ele é longo. Você falou muito bem, é Ram, Ram, Ram. E das, das, das. Obrigado, Japdara. Só para finalizar aqui, sobre tonicidade. A gente, onde coloca, a palavra muda de sentido quando onde a gente coloca a tonicidade dele. Então, onde a gente coloca a sílaba tônica. Então, a sílaba tônica sempre vai estar na primeira vogal longa. Então, por exemplo, a gente tem um R, um S e um N. Acompanhando o R, a gente tem um mukta. Acompanhando o S, a gente tem um mukta. Acompanhando o N, a gente tem uma cana. Um cana. Então, a gente vai falar ra, r, s, na. Então, a sílaba tônica está no final, porque é a vogal longa. Como aqui nessa palavra, por exemplo, a gente tem um R com um cana, um M com um cana. Então, temos duas vogais longas. A tonicidade está na primeira vogal. Rama, Rama, Rama. Jamprit, acho que para a gente finalizar no tempo, no tempo que a gente propôs, a gente pode falar sobre as abordagens e aí no próximo aula a gente volta. Dá licença, vê se é pertinente se é agora essa resposta. Existe um equívoco recorrente, quer dizer que normalmente a gente aprende que nós falamos os mantras, entoamos no idioma Gurmukhi, né? Eu sempre escutei assim. Então, Gurmukhi não é um idioma,
é um alfabeto fonético. Então, qual é o idioma? É Gurbani? Qual, entendeu? Para a gente evitar esse equívoco. Os nossos mantras não são em idioma Gurmukhi, porque o Gurmukhi é um alfabeto. Então, qual o idioma? Que os alunos perguntam muito. Isso não é sânscrito? Sânscrito é o idioma, né? Não é um alfabeto. Então, o alfabeto Gurmukhi dá suporte a qual idioma? Compreenderam? O alfabeto Gurumukhi pode dar suporte a qualquer idioma. Por exemplo, foi muito interessante quando eu fui para a Índia, eu já tinha aprendido o Gurumukhi quando eu fui, quando a gente estava lá em Amritsar, que é a cidade, né, que tem o Golden Temple e que tem muitas informações do Gurumukhi. Foi muito interessante ver como lá no próprio Golden Temple ou nos hotéis tinha muitas palavras em inglês escritas no alfabeto Gurmukhi. Então, por exemplo, tinha ali uma cadeira, uma parte do Golden Temple que era para quem precisava de cadeira de rodas poder pegar, para poder caminhar. E aí tinha escrito wheelchair em Gurmukhi. É uma palavra em inglês, mas o alfabeto usado para produzir aquele som era o Gurmukhi. Então, como que eu respondo? Como que eu respondo quando o aluno pergunta? Os mantras da tradição do Kundalini Yoga vêm de que idioma? Como que eu posso responder? Vem de qualquer idioma? Vem do sânscrito? Vem do persa? Qual é a resposta que eu posso oferecer para uma pergunta? Na verdade, é uma pergunta que eu mesmo me faço. Então, como eu falei lá no início, o Sri Guru Granth Sahib existem vários idiomas. Então, por exemplo, o sânscrito é um deles. Então, muitos dos shabdas que a gente tem ali no Sri Guru Granth Sahib estão em sânscrito. Mas, por exemplo, os shabdas do Guru Gobind Singh, por exemplo, tem muitos, por isso que eles têm uma sonoridade um pouco diferente. Porque também tem muita influência das línguas persas, das línguas árabes. Então, existem muitos shabdas, existem muitas línguas presentes no Sri Guru Granth Sahib. Tá ótimo, entendi. Obrigada. Tá? Por exemplo, a palavra Narayan é uma palavra em sânscrito e que está escrita em Gurumukhi. O Punjab, que é falado no norte da Índia, e que já vinha sido falado muito antes do Guru Angad, ele é escrito, o Punjab, em Gurumukhi. Então, o Gurumukhi ele é uma partitura que eu posso escrever o português através dele. E como o Guru Raj falou, os mantras eles trazem diferentes línguas ali escritas do Gurumukhi. Não, eu gostei demais dessa resposta, que esclareceu definitivamente para mim qual é o lugar do Gurmukhi como alfabeto fonético e o lugar que ele acolhe, então, vários idiomas. Eu acho muito importante nós, professores, termos essa resposta para oferecer e romper com esse equívoco que nós usamos no idioma Gurmukhi. Obrigada, entendi perfeitamente. Me sinto capaz de responder agora a essa pergunta. Fiz uma reflexão aqui que talvez para a nossa tradição, então, não vai ser tão relevante qual idioma que nós estamos falando, mas qual o som que nós estamos experimentando. Fez sentido isso? Exatamente, porque a gente, na verdade, está indo no nado do som. O que a gente quer ali é ir no nado do som, né? Isso é muito interessante, porque como o Guru Nanak, ele trouxe vários poemas de diversas tradições, então precisou de uma partitura para que escrevesse os poemas ou a sonoridade das diversas tradições, para que aquelas pessoas daquele tempo pudessem ler e escrever, porque eles não sabiam ler nem escrever. Então, eles começaram a acessar o alfabeto e essa partitura a partir dos shabads e dos poemas que o Guru Nanak, então, trouxe.
E a Japidara também trouxe uma coisa que é muito importante, é que existe uma língua no norte da Índia que chama Punjab, e que usa essa mesma tabela alfabética, que a gente conhece como Gurmukh. Mas eu fiquei assim me surpreendeu muito quando eu descobri que não é porque você fala Punjab, por exemplo, que você entende o que está escrito no Sri Guru Granth Sahib, por exemplo. Então, isso é uma curiosidade que eu descobri perguntando para uma pessoa num Gurdwara, estava lendo o Hukam, e aí eu perguntei para alguém, e aí, o que foi que o Guru, que era um Sikh indiano, perguntei, o que o Guru falou? Ele falou, não sei. Não consigo, não é porque, né, ele consegue ler, produzir aqueles sons perfeitamente, porque aqueles, né, os símbolos alfabéticos são muito familiares para ele, que a língua dele usa aquilo, mas não necessariamente ele entende, porque a língua que está ali escrita pode ser, enfim, muitas outras, e não é Punjab. É maravilhoso essa conversa, porque está trazendo para uma primeira aula um entendimento muito maior do que o próprio alfabeto. Então, nós ficamos aqui hoje com a ideia de Mukta e Kana, e nós, então, começamos a perceber cinco consoantes. S, T, N, M, R, D. Eu falei todas aqui com Mukta. Desculpa, 6. Isso mesmo. 6 consoantes. E o conceito de Mukta e Kana. Tudo bem? Ali abaixo nós iríamos passar, o Guru Raj iria mostrar uma parte prática que está no manual de vocês. Essa parte prática vai ficar, então, como para casa para vocês treinarem a pronúncia, lendo essas 6 consoantes e esse conceito dessas primeiras vogais. Nós queremos inspirar vocês também a pegar, visualizando inspirado nessas consoantes e nessa vogal, escrever palavras em português com essas letras. Tudo bem? E no Drive, vocês têm lá em PDF, tem uns flashcards. Um outro para casa para vocês é imprimir o flashcard e montar o seu flashcard. O flashcard ele vai ser em cima dos 35 sons do Gurmukh. E o flashcard é uma grande ferramenta para a gente ir memorizando e brincando com as letras. Tudo bem? E aí, Japidara, você vai futuramente poder escrever várias palavras em português, mandando até cartas em Gurmukh. Já gostei, já estou aqui, ó. Tem uma coisa muito legal que não sei quantos de vocês já tiveram a oportunidade de estar no Gurdwara, mas uma das coisas, aqui no Ocidente, uma das coisas que a gente toa no Gurdwara é o Song of the Khalsa. Esse foi um dos alunos de Yogi Bhajan que escreveu, então é uma coisa assim realmente muito ocidental. E alguns Sikhs indianos gostaram tanto que passaram a adotar no Gurdwara deles a tocar o Song of the Khalsa. E aí, para aquelas pessoas que não conseguiam ler o inglês, conseguiam só ler o Gurmukh, eles escreveram o Song of the Khalsa inteiro na escritura Gurmukh. Então, né, os parentes deles, ou quando a pessoa que me contou essa história, ele fez isso para a mãe dele, que não conseguia ler inglês,
Então, para ela acompanhar o Song of the Cows, ele escreveu o Song of the Cows inteiro em Gurumukh, porque ela poderia ir, então, mesmo que aquelas palavras inteiras estivessem em língua inglesa, ela conseguiria entender qual é o som que estava sendo produzido, porque estava escrito em Gurumukh. Maravilhoso. Como a gente já extrapolou em 3 minutos aqui o nosso tempo, quem precisar ir, a gente vai estar gravando esse final. Eu acho que tem uma pessoa que me mandou uma mensagem falando que tinha uma reunião logo depois. Eu só queria falar só mais um pouquinho. Então, eu falei do Para Casa. Lá no Drive também tem um Word que nós compilamos assim, como que você pode baixar a fonte do Gurumukh para o seu computador. E aí, você baixando essa fonte, vai ser interessante para quem se interessar ir escrevendo. Tem tanto um caminho para baixar a fonte do Gurumukh no computador, quanto uma imagem do teclado, de como que você depois vai poder achar as letras para você escrever mantras, escrever outras coisas que você quiser através do computador. Quando eu aprendi a primeira vez, eu gostava muito de desenhar as letras, sabe? De fazer os desenhos. Eu curtia muito essa história da caligrafia, assim, que tem isso também, né? Aí vai da vontade de cada um nesse processo de escrita. Lá tem, então, esse caminho para a fonte e para você acessar o teclado do computador e brincar com as letras que nós vamos aprendendo aqui a cada encontro. Eu acho que para um primeiro encontro, acho que está de bom tamanho. Como eu falei no início, nós vamos fazer diferentes dinâmicas para a gente ir treinando as letras e o alfabeto aqui entre nós, como é um grupo grande. Mas como o Guru Raj também disse, vai fazer toda a diferença vocês praticarem um pouquinho todo dia. Nós colocamos aí de 10 a 30 minutos. Se você praticar 10, 15 minutos por dia, você anda muito. Tem que ter esse contato diário. É como se fosse uma sadhana. Coloca uma sadhana de 15 minutos, que você vai se sair muito bem com o Gurumukh. Os flashcards vão ajudar muito na sedimentação disso, na internalização desses sons. E aqui nós vamos passar pela essa parte anatômica, de tirar dúvidas, de pronunciar, de ler e de meditar também. Eu deixo aberto caso vocês queiram fazer alguma pergunta. E como são 9h05, quem puder ficar, nós vamos fazer uma meditação de 3 minutos, só para a gente poder sair um pouco do mental e meditar. Pelo menos 3 minutos. Alguém tem alguma questão, algo que queira trazer? A questão que eu quero trazer, que eu acho que corresponde ao nosso sentimento geral, é uma profunda gratidão por vocês estarem unidos e oferecendo, compartilhando isso, que faz com certeza toda a diferença na vida de cada um de nós. Então, é a única coisa que eu quero. Muito obrigada, tá? E obrigada pelo grupo unido aí para a gente ficar bem forte. Vaheguru Japdara, que bom que você chegou nos 48 do segundo tempo. Vaheguru Japdara, obrigado demais. Então, a gente vai fazer uma meditação muito breve, que é a meditação que o Yogi Bhajan passou, que quando ele ensinou essa meditação, ele falou que por muito tempo, para a gente aprender sobre mantra e sobre nada, era um pré-requisito ganhar maestria sobre essa meditação. Essa meditação usa os sons primais de um mantra que a gente conhece muito bem, que é o Saresasa. E que, né, tem a meditação da lua cheia, que a gente costuma fazer na lua cheia, que usa esse mantra. E também é uma meditação muito simples. A gente vai estar em Gyan Mudra, com as mãos nos joelhos e o cotovelo muito aberto, ou o cotovelo bem reto, bem esticado. E a gente vai, então, com os olhos fechados, entoar o Saresasa.
Então, fecha os olhos. A gente tem, na nossa pasta lá no Drive, tem essa meditação e tem o comentário dessa meditação. É muito interessante se vocês puderem depois ler o que o Yogi Bhajan fala no comentário dessa meditação. Vou deixar vocês aqui juntos por enquanto. Então vai para a pose. Inspire. Inspire. Estou tendo um pequeno problema aqui com... Aqui. Acho que vai tocar agora. Sa re sa 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 re sa 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 re sa 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 ram. Hare re hare 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 re hare 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 re hare 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 ram. Sa re sa 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 re sa 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 re sa 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 ram. Hare re hare 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 re hare 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 re hare 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 ram. Sa re sa 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 re sa 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 re sa 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 ram. Hare re hare 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 re hare 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 re hare 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 ram. Sa re sa 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 re sa 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 re sa 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 ram. Hare re hare 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 re hare 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 re hare 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 ram. Sa re sa 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 re sa 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 re sa 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 ram. Hare re hare 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 re hare 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 re hare 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 ram. Sa re sa 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 re sa 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 re sa 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 ram. Hare re hare 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 re hare 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 re hare 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 ram. Sa re sa 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 re sa 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 re sa 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 ram. Hare re hare 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 re hare 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 re hare 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 ram. Sa re sa 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 re sa 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 re sa 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 ram. Hare re hare 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 re hare 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 re hare 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 ram. Sa re sa 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 re sa 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 re sa 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 ram. Hare re hare 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 re hare 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 re hare 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 ram. Sa re sa 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 re sa 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 re sa 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 ram. Hare re hare 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 re hare 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 re hare 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 ram. Sa re sa
sa sa sa re sa 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 re sa 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 ra. Hare re hare 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 re hare 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 re. Inspire, sustente, sinta a frequência dos sons primais vibrando em você. Expire, coloque as mãos no centro do peito em Prana Mudra. Que o eterno sol te ilumine, que o amor te one, que a pura luz interior guie o seu caminho. Que o eterno sol te ilumine, que o amor te one, que a pura luz interior guie o seu caminho. May the long time sun shine upon you, all love surround you, and the pure light within you guide your way on. May the long time sun shine upon you, all love surround you, and the pure light within you guide your way on. Guide your way on. Guide your way on. Satnam, pessoal. Obrigado demais. Desculpa aí o adiantado da hora. A gente passou 16 minutos. A gente realmente vai tentar se manter no nosso horário, na 1h30 que a gente tem. Tudo bem? Espero que vocês tenham uma boa noite. Não deixem de revisitarem tudo que a gente viu hoje. E nem que seja um pouquinho a cada dia. Na verdade, um pouquinho a cada dia é o ideal. E a gente se vê na próxima quarta-feira. E estamos também lá nos grupos. Se tiverem dúvidas, podem escrever por lá. Ok, pessoal. Gratidão também. Obrigado por essa diversidade maravilhosa de pessoas, de praticantes, de professores. Diversas regiões, isso é muito rico. E, assim, não acostuma com essa moleza não, viu? Porque nós vamos pegar pesado com esse curso. Essa semana vai ser leve o treinamento, são apenas seis consoantes, mas a partir da semana que vem, venham afiados, viu? Que nós vamos praticar, meditar e aproveitar esse curso bastante. Um beijão para vocês, bom descanso. Obrigada, a gente se fala. Um beijo, Satnam. Gratidão, obrigada. Obrigada, boa noite. Obrigada, Satnam. Boa noite a todos. Satnam. 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 Satnam.
próxima.